Você me dá ok, eu mando vala. Gravação iniciada. Beleza, então. Então, bom dia para todo mundo, pessoal. O que a gente vai fazer hoje é ver o segundo momento da Segunda Guerra, né? A gente viu na aula passada, aliás, a gente viu ao longo das últimas aulas todo o processo que estava se desenrolando ao longo do século XX. A gente viu nas últimas aulas o resultado da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha saindo completamente humilhada, especialmente com o Tratado de Versalhes. A gente viu toda aquela coisa de surgimento de tendências, pensamentos nazifascistas na Itália e na Alemanha, principalmente, mas em outros países também, durante a década de 20. Viu os efeitos da crise de 29 na economia, como isso vai potencializar a chegada do Hitler ao poder, e como, uma vez que chega no poder, o Hitler começa a organizar a Alemanha baseado, basicamente, em ideias que são centrais na ideologia nazista, como espaço vital, que era a ideia de que os alemães precisavam se expandir e que eles não cresciam porque a Europa os impedia. Isso tem a ver com aquelas primeiras disputas lá por colônias no começo do século XX, com o imperialismo. A segunda ideia, a doutrina do arianismo, a noção de que os arianos ou os germânicos eram superiores às outras populações, né? A ideia de perseguição a judeus, que vai ser talvez o auge do arianismo, e as ideias de não cumprimento do Tratado de Versalhes e rearmamento da Alemanha para a guerra. Isso vai rolar toda a década de 30 e a gente viu inclusive que o Hitler ele vai anexando outros países ou outras regiões de outros países, como por exemplo a Áustria, como por exemplo pedaços da Tchecoslováquia, que hoje a gente chama de Eslováquia e República Tcheca, como por exemplo regiões da Dinamarca. E quando em 1939 eles anexam a Polônia, a Europa se vê obrigada a reagir. E França, então, e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e a Alemanha tendo início, efetivamente, o que a gente vai chamar de Segunda Guerra Mundial. Com alguns detalhes. Essa é novamente uma guerra dentre aquelas que o historiador Eric Hobsbawm, num livro importante que eu já entreguei para vocês, inclusive em PDF, ano passado, chamado A Era dos Extremos. Essa é uma guerra chamada guerra total. O que significa isso? São guerras que não têm acordo, não tem uma batalha e depois uma negociação e uma rendição. Os países só vão parar quando alguém tiver completamente devastado, não sobrar nada do outro. Essa é a grande característica da Primeira e da Segunda Grande Guerra, ou da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que é a mesma coisa. Alguns historiadores tratam essas duas guerras, inclusive, e o Hobsbawm é um deles, como se fosse apenas uma guerra que teve um intervalo. É como se a Primeira Guerra começou, eles pararam para o recreio, comeram, tomaram um café, tomaram um lanche e voltaram para continuar. E continuaram na Segunda Guerra, tá certo? O que a gente viu na aula passada é que a Alemanha, ela, quando começa a guerra, ela tem um golpe de sorte e um golpe de genialidade, que é surpreender os franceses e os ingleses na sua estratégia. A estratégia clássica de invadir a França em direção a Paris pela Bélgica e pela Holanda, lá nas regiões dos Países Baixos. Ela é utilizada como isca. Enquanto isso, as divisões de blindados, de tanques alemãs estão atravessando a França para uma outra região chamada Floresta das Ardennes, né? Então eles simulam que vão continuar lutando como sempre se lutou ali naquela região, inclusive na Primeira Guerra Mundial, e adotam uma nova abordagem, que são os blindados enfrentando as árvores e derrubando as árvores nas florestas das Ardennes e aprisionando o exército francês. Com isso, rapidamente Paris está tomada e a França está vencida. O exército francês é prisioneiro, é feito prisioneiro e devastado, dizimado, e as tropas britânicas que ficaram ou são presas, ou são dizimadas, ou são resgatadas num evento quase que milagroso
numa praia no litoral da França chamado Dunkerque, né? Escreve Dunkirk. Quem quiser assistir o filme, escreve Dunkirk. E ali os ingleses acabam conseguindo resgatar, eles estão presos na praia, bombardeados pela Força Aérea Alemã, cercados pelo exército e pela artilharia alemã, e eles resgatam 400 mil homens, né? E os ingleses resgatam, eu já falei para vocês, inclusive com teimosia da população, que vai resgatar esses soldados com barcos pessoais, civis, esses barquinhos pequenininhos que a gente vê andando pelo rio aqui. Eu, que moro perto do rio aqui, do Rio Casqueiro, vejo os barquinhos dos pescadores toda hora. Quem mora na Ilha Caraguatá vê os barquinhos para lá e para cá toda hora. Eram esses barquinhos que resgatavam soldados sob ataque de aviões de guerra, né? Assim se resgata 400 mil homens. Mas o que aconteceu aqui, e aqui é a parte importante, a Alemanha avança, a Alemanha domina vastas regiões e a Alemanha ganhou a guerra. Então, na última aula a gente viu exatamente isso, como a Alemanha vence a guerra, tá certo? Perguntas até aqui. Tudo em paz? Acho que por enquanto tá tudo tranquilo. Então, Tudo tranquilo. Então vamos para algumas dicas antes de eu começar efetivamente o conteúdo. Quem tiver curiosidade sobre Segunda Guerra, tem um documentário muito legal chamado Redescobrindo a Segunda Guerra Mundial. Ele tem no Netflix, e ele tem, para quem tem Netflix, e ele tem no YouTube, a maioria dos episódios. Lá tem tudo, galera. Quem quiser, quem gostar, quem tiver interesse em tecnologia, em como a tecnologia vai ser usada nesse período, o documentário está lá com os episódios. No ano passado eu cheguei até a deixar alguma coisa para vocês, se eu não estiver enganado, né? Mas ele está lá. Segunda coisa, quem quiser um resumo, quem quiser uma documentação sobre isso, vários professores e vários sistemas criaram apresentações em PDF sobre a Segunda Guerra Mundial, resumões mesmo. Eu estou usando um deles, por exemplo. Aliás, eu estou usando dois hoje, né? Um do canal Educação e um do professor Fernando, né? Só digitar Segunda Guerra, apresentação PDF. Eles vão aparecer na primeira tela do Google. Mas se vocês quiserem, depois pede que eu mando as apresentações que eu estou usando aqui hoje. Não fui eu que fiz, os caras que fizeram, o material está lá, tá certo? Dito isso, a gente então precisa pensar o seguinte: a guerra começa efetivamente em agosto, setembro de 1939. Quando a gente chega em junho, mais ou menos, o verão europeu de 1940, o contexto é o seguinte: a Alemanha ganhou a guerra. O Hitler venceu a guerra. Objetivamente, é isso que a gente tem. Não tem muito o que fazer. Está aqui, ó, a descrição do que aconteceu. Quando a gente chega no meio do ano de 1940, a Alemanha vence a guerra. Ela ganhou, ela conseguiu invadir a Áustria, ela conseguiu invadir a Tchecoslováquia, ela conseguiu invadir a Polônia, ela invade a Dinamarca, ela invade a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a França. A França está arrasada. Ela divide a França em dois pedaços. Um pedaço, ela mesma ocupa. Ela vai fazer frente, se estabelecendo na França. O outro pedaço, ela não ocupa, mas ela coloca lá um governo, que é um governo capacho dos alemães. Bom, e aí o que a Alemanha faz ainda para piorar a situação? Ela faz alguns acordos com os italianos e faz com que os italianos entrem na guerra. E ao entrar na guerra, os italianos ajudam o exército alemão a ter domínio total no mar Mediterrâneo. Então, com a ajuda da Itália e com tropas alemãs, eles vão dominar a região da própria Itália, eles vão dominar a região que a gente lá antigamente estudava, chamada Grécia. Eles vão dominar uma região chamada região dos Balcãs, que era lá a Iugoslávia, hoje a gente chama de Croácia, Sérvia, Montenegro, Kosovo,
qual outra que a gente chama? Tem Bósnia e Herzegovina, todas essas regiões aí, né? Eles acabam dominando. Então eles estão fechando o mar Mediterrâneo. Com a ajuda da Itália, eles vão inclusive dominar o norte da África. Então, Marrocos, Líbia, Argélia, Egito, eles estão dominando toda essa região. Para quê? E isso é muito importante, porque ali estava, na região do Mediterrâneo, no norte da África, no Oriente Médio próximo, estava uma parte importante, fundamental dos interesses econômicos ingleses e franceses. Mas a França já está derrotada, é carta fora do baralho. Agora a questão são os ingleses. Eles querem acabar com a economia inglesa. E por que eles querem acabar com a economia inglesa? Porque a Inglaterra é a próxima bola da vez. Com a França derrotada, e ninguém na Europa mais em condições de fazer frente aos alemães, sobrou só a Inglaterra. O Hitler consegue mais uma vitória, inclusive. Ele consegue fazer com que a Espanha, que tinha um ditador simpático ao Hitler, chamado Franco, e que tinha tido ajuda da Alemanha durante a Guerra Civil Espanhola, 5 anos antes, declare neutralidade. Ou seja, se tem um cara que está dominando a Europa inteira e você diz que é neutro, isso significa que você apoia esse cara. E Portugal, que é uma titica de nada, também tinha um ditador chamado Salazar, vai decretar neutralidade também. Então vejam, Portugal e Espanha, Itália, Grécia, toda a região dos Balcãs, né? Sérvia, Montenegro, Kosovo, Macedônia, Albânia, Bósnia e Herzegovina. Áustria, Tchecoslováquia, ou República Tcheca e Eslováquia, Polônia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, França. Não sobrou nada praticamente da Europa continental. Hitler dominou tudo. Ele domina toda a Europa continental. Ele domina todo o norte da África e fecha o mar Mediterrâneo. Como ele invadiu a Dinamarca, e ele fecha um canal que eu mostrei para vocês também na última aula, ele passa, atravessa e começa a invadir Suécia, Noruega e fechar lá em cima a região do Mar do Norte. Ele está fechando todas as saídas e não deixando nenhum espaço para a Inglaterra. Ele está usando, inclusive, uma tática que vocês já conhecem, que era o bloqueio continental do Napoleão Bonaparte. Tá certo? O que vai começar aqui é um negócio que ficou famoso como Batalha da Inglaterra. Né? Se alguém quiser anotar, o nome é esse, Batalha da Inglaterra. É assim que a gente conhece os eventos que vão acontecer depois de 1940. Né? Aqui é a Alemanha avançando, não tem nenhuma novidade, né? E a gente já chega na Operação Barbarossa. Mas primeiro vamos para a Batalha da Inglaterra. Deixa eu ver aqui se na outra apresentação tem alguma coisa relativa. Vocês já viram todos esses antecedentes, os pactos, a Alemanha se expandindo, né? E nós estamos exatamente aqui. E aí vejam o que vai piorando, né? Com a França rendida, a gente tem a Bulgária, a Hungria e a Romênia aderindo ao eixo. Para não serem invadidos, eles falam, não, a gente topa ser aliado do eixo, ser aliado da Alemanha nazista. Bom, esse é o contexto que a gente tem para começar a batalha na Inglaterra. Tá claro isso aqui? Tá claro que o Hitler ganhou a guerra? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, o outro exercício importante agora é vocês pensarem o seguinte: toda vez que vocês pensarem no mundo que vocês vivem, esse mundo de hoje, cheio de problemas e que está longe de ser um mundo bonzinho e bacana, esse mundo que a gente vive, ele é um mundo que deve, boa parte dele existir, a uma combinação de mais ou menos 20 ou 30 pessoas. É engraçado isso, né? Poucas vezes na história do mundo, tanta coisa teve na mão de tão pouca gente. 20 ou 30 pessoas
praticamente determinaram os destinos do mundo em 1940. E quem eram essas 20 ou 30 pessoas? Basicamente, a gente tinha um grupo de idosos que ou eram psicopatas ou eram malucos mesmo, e às vezes eram as duas coisas, e um grupo de jovens da idade de vocês, mais ou menos, inclusive, que resolveram, em alguma medida, fazer alguma coisa em 1940. Vamos só entender algumas coisas antes disso. O Hitler, ele está baseando toda essa... Vocês estão entendendo o tamanho da proporção da vitória militar do Hitler? A Alemanha se levantou muito rapidamente, a Alemanha se reconstrói muito rapidamente e a Alemanha vence a guerra. O que a Alemanha tinha de diferente? Ela tinha de diferente grandes engenheiros que estavam planejando e produzindo uma novíssima tecnologia militar, tá certo? E aí vai ser importante as divisões de tanques blindados que os alemães têm, é pura novidade. Vai ser importante uma arma nova que os alemães estavam apresentando para o mundo, que eram as suas divisões de submarinos. Eles vão usar muito submarinos, não era usado ainda na guerra submarino. Vai ser importante a capacidade alemã de produzir aviões de guerra rápidos, bons, em grande quantidade. São vários, mas o modelo mais famoso durante esse primeiro período é um aviãozinho chamado Stuka, que eles usavam. E eles vão produzir uma marinha de guerra, com navios de guerra muito poderosa. Isso é aquela Alemanha destruída, arrasada, que o Hitler produz em 7 anos. Em 7 anos ele coloca a Alemanha nessa condição de desafiar o mundo militarmente. Não é um feito pequeno. Vocês consideram um feito pequeno? Isso? Não. Com certeza não. Já estamos há mais de 500 anos esperando o Brasil ser consertado, né? É bastante coisa os caras fazem. Mas não é exatamente o Hitler que é um gênio. São os engenheiros, são os técnicos alemães que estavam lá na Alemanha já. Uma vez que eles têm a oportunidade, eles conseguem reconstruir. Fora isso, os alemães têm um grupo de generais extremamente habilidosos e extremamente competentes. 3 desses é importante que vocês pelo menos tenham ouvido falar uma vez na vida. Um deles se chama Guderian. E esse cara é o cara que pensa a guerra a partir do uso das divisões de tanques. Ele é um cara que ele pensa a guerra a partir de uma tecnologia novíssima, ninguém usava ainda blindado. É ele que pensa lá na Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, onde os blindados avançam rapidamente e a infantaria vai protegida pelos blindados atrás e toma de assalto o local que estiver sendo disputado. É assim que a França cai. Guderian é o nome desse cara. O outro cara, extremamente habilidoso, um gênio da guerra, é um general chamado Rommel, Irving Rommel. E o Rommel, ele está no norte da África, dominando todo o norte da África. Toda a região do norte da África está caindo nas mãos do Rommel. Ele atravessa com os exércitos alemães e italianos e controla aquela região. Tá certo? Isso é importante, porque uma vez dominado o litoral europeu e dominado o norte da África, não tem como chegar auxílio na Europa. Não tem como tropas chegarem para auxiliar. Venham de onde for. Então, Guderian, Rommel. E o terceiro é um cara chamado Paulus. E o Paulus é o cara que vai ficar responsável pela frente oriental do exército alemão. É outro cara genial. Veja, são todos nazistas terríveis, horrorosos, uns caras pavorosos, mas são espertos, não são bobos. Reconhecer a vantagem e a virtude de quem a gente detesta não significa elogiá-los, significa simplesmente ter noção de com quem você tem que brigar. É assim que você precisa lidar com os nazistas, né? Eram caras muito bons mesmo, né? E aí eles vão trazer algumas expressões que é importante que a gente conheça quando a gente fala em nazismo. Expressões como Gestapo, que é o nome da polícia política do governo nazista. É a polícia que persegue todos os seus adversários políticos. Chama Gestapo. Nomes como SS. A SS é a divisão de elite do exército alemão e ela tem uma função: perseguir traidores do nazismo dentro do próprio partido nazista e do próprio exército alemão.
Ela é a polícia que investiga os próprios nazistas. E depois ela vai ser a responsável pela solução final, que é a tentativa, e quase consegue, de extermínio completo de várias populações, especificamente a de judeus. Então, Gestapo, SS, são divisões importantes do exército alemão. O nome do exército alemão era Wehrmacht. Era assim que eles se dirigiam, os alemães. E a Força Aérea Alemã, Luftwaffe. Esses nomes vão ficando famosos na Europa. Mas o nome desse exército mais famoso é um negócio chamado Afrika Korps. A Afrika Korps é o exército do Rommel, que está avançando na região do Oriente Médio, na região da África, e fazendo um estrago gigantesco. Eles estão dominando uma vastíssima região. Isso é o lado nazista. A Itália, ela é importante, mas ela, com o Mussolini, mas ela é quase que uma coadjuvante da Alemanha. Ela faz o que a Alemanha pede e apoiada pela Alemanha. A logística e o apoio tecnológico alemão dão suporte para a Itália. Sozinha ela não consegue grande coisa. Tá? Do outro lado, que eu falei que é um grupo de idosos e um grupo de jovens, o que vai acontecer? Olha que curioso, né? A gente deve esse mundo que a gente vive a um grupo de velhos mesmo. A gente tem, em primeiro lugar, dois velhos meio psicopatas, que é um camarada chamado Winston Churchill. Ele é o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Ele é um cara extremamente habilidoso, mas teimoso, com fama de ser alcoólatra, e ele toma uma decisão que vai fazer muita diferença no rumo da humanidade. Ele diz: com o Hitler não tem negociação. Ou vai matar todo mundo na Inglaterra, ou eles vão matar a última pessoa inglesa, ou a gente não se rende. O Hitler não achava que ia acontecer isso. O Hitler achava que uma vez que o Churchill percebesse que não tinha como furar o bloqueio, ele acabaria negociando uma trégua. E tudo bem, o Hitler não tinha grandes pretensões com a Inglaterra. Ele só queria a negociação de uma trégua. O Hitler, nesse caso, era mais racional do que o Churchill. E ele achou que o Churchill fosse ter uma posição racional. E o Churchill tem uma posição considerada, inclusive, irracional. Não tem acordo. Isso é importantíssimo, pessoal. O outro velhinho importante é um velhinho psicopata, mal pra cacete, que está lá na União Soviética, chamado Joseph Stalin. O Stalin sabe que a Alemanha tem planos para atacá-lo e atacar o povo soviético. E ele também decide uma outra coisa: não tem acordo. Nós não vamos ceder 1 milímetro de território soviético para os nazistas. Tem um acordo que nós criamos aqui, mas esse acordo não vai ser cumprido, a gente já sabe. Então, enquanto a guerra está rolando na frente ocidental, quando eu falo de frente ocidental, eu estou falando de França e Inglaterra. Tá certo? Quando eu falo de frente oriental, eu estou falando de União Soviética. Enquanto o pau está comendo lá na frente ocidental, eu vou armar o meu país aqui para tentar resistir. E quanto mais esses europeus segurarem o Hitler, mais tempo eu tenho para me armar e me equipar. Se a Inglaterra tivesse cedido uma trégua, talvez o Stalin não tivesse tempo de se armar o suficiente. Mas a Inglaterra segura a onda e fica na guerra. Então, dois desses velhos que eu falei é o Churchill e o Stalin em primeiro lugar. O outro cara é um presidente popular pra caramba que tem nos Estados Unidos. Ele era um cara que tinha tido poliomielite, ele era cadeirante, chamado Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, ele quer entrar na guerra, mas o povo americano não quer guerra. O povo americano fala: que se dane, a Europa que se vire, isso não tem nada a ver com a gente. A gente não quer saber disso, não. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. pois não. O Stalin, ele governava o quê? Afinal, tipo, eu fico confuso se ele era da Polônia, se ele era da União Soviética, eu fico confuso. O Stalin é o governante da União Soviética. A dúvida sobre a Polônia é porque lembra que ele fez um acordo com Hitler, e nesse acordo Hitler invadiu a Polônia e o Stalin invadiu também metade da Polônia e disse assim: a próxima guerra nós vamos lutar em território polonês, nós não vamos lutar em território russo, nós vamos esperar eles aqui antes deles conseguirem invadir a Rússia. Mas ele é o governante da União Soviética.
Ele é um tirano totalitário, extremamente cruel, mas nós vamos dever bastante coisa da nossa vida a ele, porque vai ser um dos caras que vai resistir ao Hitler, né? Puxa, professor, Stalin é um herói ou Stalin é um vilão? Ele é as duas coisas, como quase todos os grandes caras na história, tá certo? Respondi? Beleza, professor, obrigada. Sim. Beleza. Então, esses são os velhinhos dessa história, que vão decidir um pouco os destinos do mundo. Professor, Três caras. Mais o Hitler e aqueles seus generais. Fala quem vai falar comigo. Quem é? pode falar do Franklin que você tinha falado? De novo, por favor. O Franklin Delano Roosevelt, ele é um presidente dos Estados Unidos, extremamente popular, porque ele estava reconstruindo os Estados Unidos depois da crise de 29. Ele percebe que o Hitler está avançando e ganhando poder demais. Ele quer entrar na guerra. Só que o problema é que a opinião pública, a população dos Estados Unidos não quer guerra. Eles entendem que a guerra está localizada na Europa. Sendo assim, não faz nenhum sentido que os Estados Unidos se metam. Essa é a posição da população. Então ele não pode entrar na guerra, e ele não entra na guerra. Nós estamos em 1940, no verão, mês de junho, como agora, mês de julho, como agora, e o mundo está caindo na mão do nazismo. E o povo americano está falando, não quero saber de guerra. Sobrou Inglaterra, dizendo, vou lutar. Sobrou União Soviética, dizendo, vou me armar, porque logo, logo será aqui a batalha. Esse é o pedaço dos velhos. O pedaço dos novos é igualmente esquisito. A gente tem, de um lado, um adolescente, praticamente, da idade de vocês, que é imperador do Japão, e tem um plano de dominar toda a Ásia e todo o Oceano Pacífico, chamado Hirohito. Ele tem a idade de vocês. E ele conduz uma gigantesca máquina de guerra que vai invadir e dominar praticamente a Ásia inteira. E dá certo. E quase ninguém se opõe. Ele já dominou a Indonésia, ele já dominou a Malásia, ele já dominou as ilhas no Pacífico, ele já dominou China e Coreia. É o Hirohito. De outro lado, a única oposição real que existia ao Hirohito na Ásia. A única oposição real que existia no Hirohito na Ásia estava enfiada dentro da floresta, junto com um grupo de exército, um exército que ele criou, junto com os revolucionários da China, chamado Mao Tse-tung. Esse cara vai ser importante, porque ele vai ser o fundador da China comunista, como a gente conhece hoje. O Mao Tse-tung já estava lutando contra o governo chinês fazia 20 anos. 20 anos antes, em 1925, ele já estava dentro da selva, lutando com os seus soldados revolucionários, rebeldes, contra o governo chinês. E agora ele lutava contra o exército japonês que tinha invadido a China. Ele é um jovem também, né? Não exatamente um adolescente. O Hirohito é um adolescente, né? Mas ele está controlando um exército que resiste, mas que não tem nenhuma chance, é fraco, perto do Império Japonês. Não vai ter nenhuma chance se lutar abertamente. E o último grupo de jovens interessantes é um grupo que, no início, ele era mais ou menos do tamanho da turma da 418. Vocês aqui são a maioria da 418, não são? Acho que tá um misto, professor. Tá um misto? Então, se juntasse todo esse último grupo, não dava 418 a 417, ou seja, não dava 40, 50 pessoas. Esse é um grupo de adolescentes mesmo, gente da idade de vocês, que na França cria um treco louco chamado Resistência Francesa. Se alguém um dia quiser estudar e conhecer o que é sinal de bravura, é o que esses adolescentes fizeram. Eram estudantes do ensino médio e universitários, não eram soldados, que com a França ocupada pelas tropas nazistas, montam um grupo chamado Resistência Francesa, e o que eles fazem é ações de terrorismo contra o exército nazista. Basicamente, eles se escondem, 2, 3 adolescentes, encontram uma tropa nazista que está distraída, que não dá nada por eles, e eles disparam contra a tropa nazista e matam 2, 3 soldados. E aí são perseguidos e mortos. Basicamente, o que eles fazem é se disfarçar de soldado alemão, pegar roupas dos soldados alemães, se disfarçar de soldados alemães, entrar dentro da tropa, e lá dentro, no meio da tropa, no meio do acampamento dos oficiais, explodir uma bomba. É isso que eles fazem. A resistência francesa
ela vai, desse jeito meio maluco, meio amador, criar uma espécie de pânico no exército alemão. O exército alemão não consegue ficar na França se sentindo tranquilo. Eles precisam, apesar de estar dominando a França, ficar o tempo inteiro em constante tensão, porque a qualquer momento vai vir um tiro de algum moleque adolescente francês que faz parte desse grupo aí, que é a resistência francesa. Com isso, outros jovens de outros lugares da Europa começam a se dirigir para a França voluntariamente. Pensa que é coisa que só adolescente faz, só doido faz. Eles vão para a França compor os grupos da resistência francesa. Então eles estão organizados fazendo isso. A Inglaterra descobre isso e o que a Inglaterra faz é traficar armas para esses caras. Então o governo inglês percebe essa molecada, entra em contato secretamente e começa a mandar armamento para eles. Metralhadoras, pistolas, fuzis, para que eles possam continuar essas ações de terrorismo contra o exército alemão. Tá certo? Deu para entender como é que está o contexto? Sim. Bom, Sim, sim. tá na mão do Hitler. O Hitler ganhou a guerra. Deu para entender como essa molecada da resistência francesa é doida? Deu pra entender também. Os caras são doidos. Os caras são malucos. Só que eles são malucos da seguinte forma: eles toleram qualquer coisa, inclusive morrer, do que suportar o nazismo no país deles. E o Hitler vai para Paris. Né? O Hitler gosta de humilhar. Então, olha lá o Hitler andando com os seus oficiais embaixo, pertinho da Torre Eiffel. Ele tenta humilhar o exército, o povo francês, né? E essa molecada vai se dedicar especificamente a isso, né? Que a gente vai chamar de ação terrorista. E aqui começa a Batalha da Inglaterra, então. Quando a Batalha da Inglaterra começa, pessoal, é 90% de chance do Hitler ganhar. A Europa está fechada, a gente vai detonar a economia inglesa, a marinha de guerra alemã, poderosíssima, bloqueia todas as saídas por mar da Inglaterra. Os navios de guerra alemães são bons, conseguem bloquear a Inglaterra. Os submarinos alemães cercam o território, a ilha, né, que é a Inglaterra. Então eles cercam toda a ilha da Grã-Bretanha e eles afundam todos os navios que tentam chegar ou sair da Inglaterra. Os submarinos, eles têm uma vantagem que eles não são vistos, né? Então eles atacam de forma furtiva e eles estão abatendo todo mundo que tenta entrar ou sair da Inglaterra com navios, né? Então os ingleses estão isolados. Bom, feito isso, o Hitler sabe que ele ainda não consegue invadir por terra mesmo. Ele não consegue botar uma marinha lá perto do litoral inglês e desembarcar suas tropas. Graças, em boa parte, àqueles 400 mil homens que os ingleses salvaram com a população em Dunkerque e que agora vão fazer a defesa do continente, do território inglês. O que o Hitler faz, então? Cercada a Inglaterra, a estratégia é bomba por cima. É bombardeio. E aqui está lá como é que funcionou o bombardeio. Em 1940, então, Londres e a Inglaterra receberam 40 milhões de toneladas de bomba. Então, todo dia de noite, a Força Aérea Alemã decolava, passava nas cidades inglesas e despejava uma enorme quantidade de bombas. Enorme quantidade de bombas. Arrebentava com a cidade, jogava bombas incendiárias, devastava a cidade. E a Inglaterra pouco podia fazer. A Inglaterra tinha alguns técnicos, hoje seria técnicos em informática, inclusive, como vocês, que criaram um sistema de antenas e radares que era novidade, ninguém sabia ainda, e essas antenas e radares indicavam que os aviões alemães estavam chegando, mais ou menos a precisão de uns 10 minutos antes. Isso não garantia defesa, isso garantia só tempo para tocar uma sirene e você se esconder. E a população inglesa se escondia, principalmente nas estações de metrô, em abrigos subterrâneos, especialmente Londres. E assim foi durante pelo menos 2 anos. Toda noite, bombardeio pesado. Toda noite, bombardeio pesado. O que acontecia é que os ingleses tinham uma única divisão da Força Aérea inglesa, a Força Aérea Inglesa chama RAF, Real Força Aérea Inglesa, né?
E a RAF tinha um aviãozinho novo que eles tinham desenvolvido lá na Inglaterra. Lembrem, ninguém usava avião, avião era uma novidade, não era como hoje, que tem os caças de guerra, nada disso. Essa guerra que tem hoje estava nascendo ali. E a Inglaterra tinha um aviãozinho que os caras tinham desenvolvido, alguns engenheiros, chamado Spitfire. Eram uns aviãozinhos bem rápidos e pequenos. Eles eram menos poderosos do que os aviões alemães, mas os pilotos ingleses eram bastante corajosos, assim. Então eles tentavam fazer a defesa da forma que podiam. Lembrem que naquela época avião não era jato. Lembrem que naquela época avião não tinha GPS para poder direcionar sua bomba. Avião não tinha míssil. Naquela época, quando você tinha que jogar uma bomba, o piloto dava um rasante até ele mais ou menos achar que ele conseguiria acertar o alvo, e aí ele apertava um botãozinho e a bomba caía. E nisso ele estava completamente aberto para receber, por exemplo, o contra-ataque das baterias antiaéreas, que nada mais eram do que canhões atirando no avião. Só que era noite, né? E também não tinha radar para você saber para onde que o cara estava indo. A posição do Churchill, do que durante muito tempo foi vamos se entregar, os alemães não se entrega, cara. A posição do Churchill era, não, a gente não vai se entregar. Todo dia, depois do bombardeio, quando amanhecia, o povo inglês saía para a rua, a cidade destruída, e tentava levar a vida normalmente. Normalmente. Você foi bombardeado a noite inteira, sua casa pegou fogo, você não tem mais nada, mas você vai para o teu trabalho. Você vai para a tua escola, tem várias fotos, inclusive, de professores dando aula para a molecada na frente da escola, e a escola foi destruída, devastada, loucura total, né? E esses caras ficam desse jeito, né? Sob bombardeio pesado, sob bombardeio implacável e sem se render. O Hitler, inclusive, fica puto da vida. Me desculpem o termo, mas é assim que ele fica mesmo. Ele fica puto da vida porque ele fala, pô, mas quando é que esses caras vão se tocar? Que não tem jeito, eles vão precisar se entregar. E eles não se entregam. É isso que o Churchill faz. A outra coisa que o Churchill faz é cada vez tentar construir mais aviões para tentar resistir um pouco e pedir ajuda para quem puder. Só que não tem ninguém muito em condição de ajudar. Quem tem condição de ajudar não pode, que é os Estados Unidos, porque o povo americano não quer saber da guerra. Então esse é o contexto que a gente tem na batalha inglesa. Se os ingleses tivessem se rendido ali, já era. Hoje a gente ia conhecer um mundo sob o qual Hitler tinha vencido. E aí a gente pode imaginar se ele seria melhor ou pior. O que vocês acham? Analisando agora aqui, acho que realmente dá pra piorar, né? Sempre dá. Dava para piorar um pouquinho, né? Então a gente deve um pedaço desse mundo que a gente vive, que não é muita coisa, a esse velho bêbado, que era o Churchill, que acordava bebendo uísque, dormia bebendo uísque, era um teimoso, né? Ele é um herói ou ele é um vilão? Ele é as duas coisas de novo, lembra? Foi ele que disse que não ia salvar os soldados ingleses, lá na praia de Dunkerque, na França. Falou, vai ter que morrer esses caras, porque eu não vou perder o meu exército inteiro para salvar esses caras. Eu vou ter que lutar contra o Hitler aqui. E ele vai enrolando, ele vai atrasando, e o Hitler vai ficando bravo. Porque os alemães, quando venciam a batalha, eles diziam o seguinte, tá vendo como a superioridade alemã está se confirmando? Só que na hora que os alemães começam a ter que olhar e ver o povo inglês resistindo, eles precisam aceitar que o povo inglês é também teimoso, corajoso. E eles, num combate baseado em raça, você não pode reconhecer virtude no seu inimigo. E eles estão sendo obrigados a fazer isso. Então, o que o Hitler tem a ideia de fazer? E aqui é a segunda parte da nossa sorte. Todos os grandes generais alemães, Paulus, Romeu, Guderian, falam para o Hitler, isso é loucura que você está querendo fazer. Segura a tua onda, vamos continuar essa estratégia, uma hora os ingleses vão arregar. Eles já estão esgotados. Não tem muito mais o que fazer. Uma hora eles vão arregar. Mas o Hitler fala, eu não tenho tempo para isso. Então, quando chega mais ou menos o verão, junho de 1941, então vamos fazer as contas aqui. A Inglaterra estava sob bombardeio há 2 anos já.
Imagine o que é uma cidade ou um país toda noite sendo bombardeada por 2 anos. Vocês conseguem imaginar? Bombardeio de guerra, pessoal. Estou falando de 40, 50 milhões de toneladas de explosivos caindo na cabeça da galera. Vocês conseguem ter uma ideia do que é o negócio? A proporção da coisa? É A aquela economia questão de em dar e não dá pra frangalhos. imaginar, né? A economia em frangalhos. Pessoas passando fome, perderam casa, perderam tudo. Tá certo? É só esperar, os caras falam. E o Hitler fala, eu não tenho tempo para isso. Eu preciso dar um ânimo moral para o meu exército. O meu exército está começando a desacreditar que ele realmente é superior, que os arianos são superiores. E para fazer isso eu tenho uma estratégia muito fácil. Eu vou arregaçar, eu vou devastar um povo que é racialmente inferior ao meu, chamado eslavos. Os eslavos são os europeus que vivem no leste europeu. São os europeus que vivem em regiões como Ucrânia, que vivem em regiões principalmente como Rússia. São os russos, os eslavos. Então ele organiza uma expedição com o exército alemão chamado Expedição Barbarossa, ou Barba Roxa. E essa expedição ela vai, no verão de 1941, invadir a União Soviética. Quem lidera o exército que invade é esse general que eu já tinha falado, o general Paulus. E é uma invasão brutal. Eles dividem o exército, eles invadem rapidamente. As forças soviéticas não dão nem para o cheiro, nem para o cheiro. Elas vão cedendo, 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 cedendo. E a União Soviética vai cair. É um massacre que ninguém nunca tinha visto. A velocidade com que eles se deslocavam era uma coisa absurda. Então, eles estão ganhando rapidinho. E qual é a ideia? Se a gente ganhar a União Soviética, não sobra nada para apoiar os ingleses, e isso vai ser um banho de água fria tão poderoso nos ingleses que eles vão se render. Vocês entendem qual é a lógica do Hitler? Sim ou não? Sim. Sim. E o pior, está dando certo. Os soviéticos não conseguem oferecer resistência aos alemães. Eles não dão conta. É demais. O poder alemão é muito, seja tecnológico, seja com os seus generais, é muito maior do que o poder soviético. Eles vão invadindo, e aí a gente tem algumas coisas que nos ajudam. Por exemplo, eles fazem essa invasão no verão europeu, e eles têm como previsão, vamos fazer o cálculo aí, ó, no final do outono, eles invadem no começo do verão, e no final do outono, a previsão é acabada a Operação Barba Roxa, e a União Soviética está dominada pela Alemanha. Então essa é uma expedição que vai demorar aí, no máximo 3 a 4 meses eles querem. Eles querem, em 6 meses, estar de volta já no campo de batalha, com todos os exércitos agora arrebentando com a Inglaterra. É uma guerra pensada na União Soviética para ser rápida. E assim eles fazem, eles conseguem chegar a 10 quilômetros do centro de Moscou. Vamos pôr isso em proporção. Vocês estão no IFESP, né? A maioria de vocês aqui é de Cubatão ou é de Santos? Eu sou de Santos. Santos? Eu sou de São Vicente. São Vicente? Então, imaginem que vocês estão no IFESP. Sabe o Peixe, a entrada de Santos, ali o cemitério do Sabuó, onde tem o viaduto novo de Santos, sabe? Sim. Então, vocês estão no IFESP. O IFESP é Moscou, é o centro de Moscou. As tropas alemãs estão ali na entrada, mais ou menos. Isso dá uns 5, 7 quilômetros. Então, ali, ó, dava para ouvir o barulho dos tiros. Praticamente a União Soviética acabou. O que acontece aqui? O Stalin organizou toda a defesa da União Soviética. Na hora que ele nota que ele não vai conseguir bloquear o exército alemão, ele organiza toda a defesa que ele tem nas redondezas de Moscou. Ele manda as tropas para a redondeza de Moscou
e ordena que essas tropas resistam ali. E como chegou o outono russo, ele é muito chuvoso e começa a criar uma situação de lama. O território russo é gigantesco, é muito maior que o Brasil, e tem uma condição climática e uma condição geográfica em que o solo fica extremamente lamacento, e isso atrapalhava o deslocamento dos veículos. Os veículos alemães atolavam, os veículos alemães ficavam presos na lama, eles não conseguiam passar aquelas poças de lama, ao ponto que eles tiveram que esperar chegar o inverno para a lama do solo congelar, e aí os veículos começarem a andar de novo. E ali nas redondezas de Moscou, as tropas russas começam a conseguir fazer uma certa defesa e parar um pouco o exército alemão. Mas ela só consegue retardar o negócio, ela consegue só parar. Está na beirada de ganhar a União Soviética e o Hitler resolve mudar de estratégia. O que ele faz? Ele diz assim, ó, deixa Moscou aí, não quero saber de Moscou agora não. Moscou já era, já caiu, a gente está perto de Moscou, né? Nós vamos dividir o nosso exército que está invadindo a União Soviética agora em 3. A gente vai manter um grupo em Moscou, a gente vai mandar um grupo para uma antiga cidade soviética chamada São Petersburgo, que naquela época tinha sido renomeada para a cidade chamada Leningrado, em homenagem ao líder da Revolução Russa, que era o Lenin. Essa cidade era a cidade de onde tinha saído a grande liderança soviética. Nós vamos dominar Leningrado, porque quando a gente fizer isso, isso vai ser uma humilhação tão grande que a gente vai submeter os soviéticos. E o outro pedaço do exército vai se dividir e vai descer em direção aos campos de petróleo e de cereais dos russos, que estão na Ucrânia, perto de Kiev. E lá, nessa região, na hora de descer, nós vamos dominar uma cidade chamada Stalingrado. Hoje chama Volgogrado. Fica nas margens do rio Volga, é um rio importante na Rússia, e era a cidade natal do líder da União Soviética, o Stalin. Qual é o objetivo? Humilhação. Os generais alemães falam, isso é loucura, não vamos dividir o exército em 3, vamos logo com tudo que a gente tem ganhar Moscou. E o Hitler fala, não vamos fazer isso não. Vamos fazer o que eu estou falando. Vocês estão entendendo os erros que o Hitler está cometendo? Sim. Ainda bem, né? Se ele ficasse quieto só na Inglaterra, a gente estava ferrado. Se ele fosse todo concentrado para Moscou, a gente também estava ferrado. Quando ele se divide, a resistência russa em Moscou consegue respirar um pouco e efetivamente impedir o avanço. Agora eles conseguem impedir o avanço, só que eles têm um problema, essas 2 cidades que vão ser dominadas. E aqui o Stalin vai fazer a diferença, exatamente por ser aquela figura meio psicopata que eu falei para vocês. Qual é a ordem do Stalin? Ele fala o seguinte, ele entende o que o Hitler quer. Ele fala assim, ó, ele quer humilhar a gente, mas ele quer mais do que isso. Ele quer dividir o exército soviético. Ele quer que eu mande socorro para Leningrado, mande socorro para Stalingrado e assim tire soldados aqui de Moscou. Então enfraqueça a defesa da cidade. Mas sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai mandar socorro. A gente vai mandar o mínimo possível de soldados para lá para organizar a resistência ao nosso modo, ao modo que os russos sabem lutar e gostam de lutar. A gente já fez isso no século XIX com o Napoleão. Bora para lá. Ele manda pouquíssimos soldados e armas para essa região, mantém a defesa em Moscou. Vocês entendem também o que o Stalin está fazendo? Qual é o jogo? Sim ou não? Sim. Beleza. Nossa chamada vai cair em 5 minutos. E aí o que a gente faz, Agnes? Eu posso reabrir qualquer coisa. Nessa mesma aqui, funciona? Acredito que sim. Beleza. Se não funcionar, tu Tem manda um que outro ser link. criado uma outra sala. Então é com o Alisson aí. Beleza? Beleza. Bom, na hora que ele está dividindo, a orientação do Stalin agora é o seguinte, o mínimo de soldados, defesa em Moscou, e lá em Leningrado, e lá em Stalingrado, posição de terra arrasada. O que é isso? Terra arrasada significa, em primeiro lugar, tudo que a gente tiver que ceder para os alemães, a gente vai ceder queimado. Os alemães não vão ganhar uma bota, não vão ganhar uma plantação, não vão ganhar um cavalo, não vão ganhar uma casinha, não vão ganhar uma caneca russa
sem que isso já tenha sido queimado e destruído antes. Então, toda vez que o povo russo cede um terreno, ele põe fogo e queima tudo, para garantir que os alemães não tenham suprimento russo à sua disposição. Vocês entendem isso? Então é o seguinte, nós vamos ter que ceder a nossa casa. Beleza, fogo. Os alemães não vão pegar um casaco, uma camiseta velha para poder se vestir. Vocês conseguem entender qual é a lógica? Sim ou não? Sim. Segunda coisa, quem vai fazer a defesa de Stalingrado e de Leningrado é a população civil. Armem a população, mandem a população pegar tudo que ela tiver para se defender, contem para a população o que são os nazistas e qual é o plano nazista para os russos, que é, para os ingleses, é vencer a guerra. Mas para os russos que estão em Eslavo, o plano é escravidão, campo de concentração e extermínio. Se vocês se renderem, vocês vão ganhar uma passagem para um campo de concentração. E mais, se vocês se renderem e eu ganhar a guerra, eu mesmo mato vocês. É isso que o Stalin manda dizer. Não tem trégua aqui. Vocês vão ter que se defender com o que vocês têm e com os poucos homens do exército russo que eu consegui mandar para ele. Assim está organizada a defesa. Tá certo? Mulheres vão lutar. Homens vão lutar. Velhos vão lutar. Vai todo mundo lutar. Assim começa a se organizar a defesa dessas duas cidades. Vocês conseguem imaginar mais ou menos a loucura? O povo, vocês aí, ó, gente, eu, um tiozinho, lutando contra um exército, como era o exército alemão, que estava ganhando da Europa inteira. Vocês conseguem imaginar a loucura que o Stalin está propondo? Sim, mas com medo. Imagine o medo da população. E é isso. Os soldados russos tiram os seus uniformes, se vestem com roupa de civis e eles vão operar dentro das cidades como franco-atiradores. Eles se escondem e eles atiram de longe, como snipers, nos soldados alemães. Mas eles não têm como oferecer muita resistência. É terrorismo mesmo. E o resto é briga com a população civil. A ordem é terra arrasada, nada. Não é para deixar nada, não é para deixar a tua apostila para os caras fazer uma fogueira e se esquentar. É arrasar a terra, é casa a casa, homem a homem, a luta vai ser. É assim que eles começam a se organizar. E o principal, nós vamos esperar o inverno russo chegar. É aqui que a gente gosta de lutar. E o inverno russo é uma coisa muito particular. Nós estamos passando uma semana bem fria, não estamos? Tá muito frio, não tá? Sim. Tá 8 graus, 10 graus aqui na Baixada. O inverno russo faz menos 30. O inverno russo é um negócio implacável. Nós vamos esperar o inverno russo e aí a gente vai lutar. Vai cair, mas antes disso, o que o Stalin faz? Ele manda um recado para a Inglaterra e para os Estados Unidos. Me ajudem. Se vocês não me ajudarem, porque eu sou comunista, logo será vocês. Ele começa a pedir ajuda. Vai cair a chamada e a gente já volta. Então é assim que está organizado a batalha na Rússia e está rolando a batalha na Inglaterra ao mesmo tempo. Esses dois grupos estão tentando agora organizar uma frente para disputar com o Hitler, e o Hitler está com vantagem, ele está ganhando a guerra. Vai cair, e aí eu volto rapidinho, encerro a Rússia e a gente encerra a aula, tá bom? Ok. O Alisson já criou o negócio? Deixa eu ver. Já vou criar já. Peraí. Então eu vou cair já aqui, ó.
Oi, gente. Hello. Vocês me ouvem bem, pessoal? Sim. Sim, sim. Pode falar um pouco mais alto, professor, por favor. Posso sim. Vocês conseguem me ouvir bem? Consegue, Tainá? Melhorou? Mais ou menos. Tainá, você consegue me ouvir bem agora? Agora sim. Melhorou? Sim. Então, beleza. Bom, gente, o contexto é esse. Então, vamos lá. Se os ingleses se entregarem, se a Inglaterra se entregar, o que o Hitler vai fazer é pegar todo o exército alemão que está lá lutando na Inglaterra, toda a força aérea alemã, e direcionar para a União Soviética. E aí já era. A União Soviética perdeu. Ela mal e mal está conseguindo resistir a metade do exército alemão. E mesmo assim está perdendo. Se a União Soviética se render, acontece o contrário. O exército alemão vai inteiro para lutar na Inglaterra, que também estava mal e mal conseguindo suportar os bombardeios alemães em Londres e na Inglaterra. Manchester, Liverpool, tá todo mundo sendo bombardeado. Vocês estão sacando que esses caras dependem um do outro, mas eles não se ajudam, porque a Inglaterra é capitalista e os soviéticos são comunistas. E esses caras são rivais até aqui. Eles não querem se ajudar, né? Estão entendendo como é que é o contexto? Sim ou não? Sim. Sim, sim. Bom, o que os soviéticos começam a fazer é o esforço para poder se preparar para as invasões. Leningrado é a primeira cidade. O exército alemão marcha rapidamente, as tropas russas conseguem oferecer pouca resistência, mas não era esse o interesse deles. Eles só foram atrasando o exército alemão para dar tempo da população se organizar. E o que significa se organizar, gente? Tentem imaginar o que é se organizar para uma guerra na sua cidade. Se organizar significa pegar saco de areia e colocar na sua sala, para quando os tiros vierem, você conseguir se esconder atrás do saco de areia. Se organizar é você comprar gasolina para pôr fogo na sua casa quando precisar. Se organizar é você juntar a tua família e o teu pai fala assim, a gente tem aqui um revólver, o exército russo deu pra gente mais um fuzil, então eu vou ficar com o fuzil, o meu filho mais velho, porque era machista, né, fica com esse revólver, as mulheres ficam com um pedaço de faca, pau, pedra, e é com isso que a gente vai se virar. O exército russo começa a fazer propaganda dentro da cidade, avisando, ó, vai ter extermínio, vai ter execução, vai ter campo de concentração, vai ter estupro. Então, resistam. É o que a gente precisa fazer. Por um lado, o Stalin está sendo muito inteligente, porque essa propaganda toda de dizer o que eram os nazistas, e os nazistas tinham uma coisa boa. Dizer o que eram os nazistas botava medo em qualquer um. Você concorda que você ficaria mais disposto a lutar se alguém estivesse espalhando que os soldados iam chegar e iam arrepiar a cidade inteira, que iam matar todo mundo, que iam violentar as mulheres? Vocês concordam que vocês iam também querer resistir mais? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. E tinha uma coisa boa com relação aos nazistas. Eu estou sendo irônico. A coisa boa com os nazistas é que por mais propaganda ruim que você fizesse, quando eles chegavam, eles conseguiam ser sempre pior do que a propaganda. Eles nunca frustravam a propaganda. Eles eram sempre um pouco piores. Faziam coisas como, por exemplo, tiro na cabeça, queima-roupa em criança. Por simples prazer de exterminar raças que eles consideravam impuras ou inferiores. E assim está organizada a defesa de Stalingrado. Quem quiser de Stalingrado não, de Leningrado, perdão. Leningrado. A cidade está cercada e a ordem do general é o seguinte, ele percebe que o que está organizado ali é uma arapuca. Ele fala, isso aqui é uma arapuca, o que eles querem é uma guerra urbana, uma guerrilha urbana. Por quê? Vamos pensar agora assim, ó. Uma guerra
disputada em campo aberto, em campo de batalha, é uma guerra convencional. O que acontece ali? Artilharia, canhões atirando armamento muito pesado de longe, bombardeio de aviões, foguetes, tanques de guerra atirando a grandes distâncias. Vocês conseguem imaginar isso? Sim ou não? Sim. Sim. Quando o exército russo diz assim, vem para perto de mim, vamos lutar aqui dentro da cidade, ele se esconde e fala, nós não vamos lutar com vocês aí, entra aqui. O que o exército russo está querendo fazer? Ele está querendo fazer o seguinte, na hora que o exército alemão estiver dentro da cidade, não vai poder bombardear, não vai poder ter artilharia, não vai poder ter os blindados, porque eles vão correr muito risco de bombardear as próprias tropas alemãs. Vocês entendem isso? Não dá para fazer um bombardeio se o exército está dentro da cidade, lutando ali pelas ruas, pelas vielas da cidade. Vocês sacam isso? Sim. A tática é meio suicida. A tática é aproxima o máximo possível do inimigo para tirar dele a vantagem de lutar à distância. Beleza? Vocês percebem qual é a tática maluca que esses caras querem fazer? Só que aproxima também da população civil. É isso. Você vai lutar com um cara gigante e você fala assim, eu quero lutar perto dele, grudado nele. Você está perto da mão dele também. Vocês sacam qual é a lógica? Sim ou não? Sim. Dá dando pra entender. O general alemão, o Paulus, ele fala assim, isso aqui é uma armadilha. Nós não vamos entrar nessa. Nós vamos cercar a cidade, continuar bombardeando a cidade e ficar de longe vendo, até uma hora que eles vão se entregar. Nós vamos cortar o suprimento de água, nós vamos cortar o suprimento de comida, nós vamos cortar o suprimento de armas e vai ter uma hora que eles vão se render. Cerco às cidades sempre foi considerado uma tática de guerra bárbara. Mesmo na Idade Média, mesmo na Antiguidade, Roma, o cerco sempre era feito com muito cuidado, porque é considerado uma tática covarde. Você não pode lutar, você não quer lutar, você cerca a cidade e mata a população de fome. Basicamente é isso. Vocês entendem o que é um cerco? Pra entender, sim, professor. Sim. Beleza. O maior cerco que se tinha tido até então era mais ou menos uns 3 meses de cerco. O maior cerco a cidades que já havia acontecido na história era mais ou menos 3 meses de cerco. Pessoal, imagine o que é você cercar uma cidade e deixar uma população 3 meses sem comida, com dificuldade de acesso à água, com dificuldade de acesso à energia, combustível, para poder se aquecer no inverno russo. E matar todo mundo. Você vai matar velhos, você vai matar crianças, você vai matar mulheres doentes. Você mata todo mundo. O cerco faz isso. E você continua bombardeando a cidade. Vocês sacam qual é a crueldade do cerco? Saquei. Beleza? Bom, o cerco em Stalingrado dura 2 anos. Stalingrado é a cidade... Leningrado é a cidade que ficou cercada durante mais tempo na história da guerra e da humanidade. Ela fica 2 anos cercada. E em 2 anos cercada, o que acontece lá é que a população não se rende. Ela não se rende porque ela não pode se render aos nazistas, porque ela sabe o que espera por ela, e ela não se rende porque o Stalin ordenou que quem se render vai morrer. Ela está entre a cruz e a espada. E o que esses caras fazem para não se render? Fazem várias coisas. Por exemplo, fazem canibalismo. Acabou a comida. Fazem várias coisas. Por exemplo, comer um pão dividido por 4 por dia. É o que tem. Fazem várias coisas. Por exemplo, lutar com o exército alemão casa a casa. Cômodo a cômodo. Muitas vezes os alemães descreviam precisar lutar cômodo a cômodo, sem nenhum tipo de entrega, sem se render. A cidade vai ficando em pé. Ela não se entrega e isso vai gerando mais raiva ainda no Hitler. Vocês conseguem, e aí pesquisem depois o que é o cerco a Leningrado, se vocês quiserem conhecer ações bizarras e bárbaras, é isso, comer rato, comer o que tiver, comer papelão, é isso. Isso é o cerco a Leningrado. E esses caras que o Hitler achava que venceria rapidamente, ficam de pé. Eles não se entregam.
num ato meio suicida. Morre mais da metade da população, mas eles não se entregam. E isso atrapalha muito os planos do Hitler. Tudo bem aqui? Sim. Sim, sim. Sim. Tá bizarro pra vocês? O que vocês estão achando? Eu tô com medo por aquela população, que imagina o sacrifício delas, nossa. Então, deixa eu contar uma coisa pra você. O que aconteceu em Leningrado é considerado um parque de diversões perto do que vai acontecer em Stalingrado. Porque em Stalingrado, se você tá com medo, em Stalingrado Hitler deu uma seguinte ordem: nada de cerco. Vocês ficam com essa palhaçada de cerco e os caras estão lá 2 anos e não se entregam. Eu quero que vocês entrem na cidade. Ponto final. O general fala, mas isso é uma armadilha. Ele fala, não quero saber, vocês são soldados, vocês são profissionais, vocês têm armas muito melhores, vocês matem todo mundo que tiver que matar e ganhem a cidade. Conquistem Stalingrado. Ponto final. E a tática em Stalingrado é a mesma. População, resistir, terra arrasada, batalha, casa a casa, a tropa russa tira os uniformes, se esconde pelas cidades, é soldado sozinho. O cara te dá uma caixa de bala e um fuzil, você sobe no alto de um prédio, na torre de uma igreja, se posiciona, mata o máximo de soldados alemães que você conseguir, por sua conta. Quando o tanque de guerra te descobrir lá em cima, ele manda uma bomba lá, uma bala lá no meio da torre e tu morreu. É isso aí. Não tem mais organização, não tem mais nada. E o que vai acontecer em Stalingrado é uma batalha que vai durar também 2 anos e também cômodo a cômodo. Existem descrições de soldados alemães dizendo que as famílias resistiam assim mesmo, cômodo a cômodo. Então, a tropa chegava no quintal, o filho mais velho resistia, trocava tiro ali com os soldados alemães, jogava coisa, tacava pedra, tacava panela, os caras matavam aquele cara, o filho mais novo corria, pegava a arma, voltava para dentro da sala, continuava atirando, e as famílias lutavam assim, com um pedaço de pau, com faca, com pedra, com o que tinha. E o que isso fazia? Primeiro, isso tirava a vantagem dos tanques de guerra, porque os tanques não conseguem se movimentar rapidamente dentro das cidades. É difícil manobrar numa cidade. A cidade ela é apertada, né? O tanque precisa de espaço. A Força Aérea não consegue bombardear muito, porque os soldados alemães estão lá no meio daquela bagaceira. A artilharia também não pode bombardear pesado, então é luta 1 a 1. Assim mesmo. No braço. É o soldado chegando e uma família inteira pulando em cima dos caras. E às vezes eles metralham todo mundo e morrem todos. Às vezes alguém consegue dar uma facada num soldado. Então os soldados alemães viviam uma espécie de, também o tempo inteiro, tensão, pressão. Eles estavam ganhando a guerra, eles conseguiam avançar, mas era muito lento o avanço. E eles viviam sendo emboscados. Então, tudo bem, matamos uma família inteira. Tinha 5 mulheres, um velho e uma criança, mas alguém tomou uma facada. Outra coisa, o soldado ele não se sente muito bem, muito honrado. De, pô, agora nós ganhamos essa batalha, hein? Tinha 4 velhos e 3 crianças. Vocês conseguem entender a dinâmica do negócio? Sim. Não tem comida. A comida vai acabando, a população vai vivendo do que tem. O armamento é muito pouco. A batalha é desse jeito, é incêndio, Então o exército alemão entra, mata todo mundo, e aí alguém bota fogo. E os caras têm que sair do meio de chama. Esse é o contexto do que é Stalingrado. Stalingrado é considerado a batalha mais sangrenta da história da humanidade. Pega toda a história do ser humano, todas as guerras do ser humano, o lugar onde se produziu a maior carnificina que existiu na história chama Stalingrado. Essa população sobreviveu e passou pela maior carnificina da história. Os soldados russos, eles estão escondidos, eles estão isolados e eles estão praticando isso que eu falei para vocês, franco-atiradores. Eles estão escondidos atirando na cabeça de oficiais alemães. Mas eles conseguem muito pouco, eles matam 15, 20 soldados oficiais alemães por dia, e os alemães matam 700, 800 pessoas da cidade por dia. É isso.
A proporção é muito desigual. Se você fosse o Stalin, você não socorreria essa população? O que você faria? Você não mandaria tropas lá para socorrer a população? O que você faz? Essa é uma dúvida cruel, hein? E aí? Porque de um lado tem Moscou e do outro as duas cidades, né? Se ele dividir, o Hitler vai conquistar. Aí eu uso. Mas você tá vendo que o que tá acontecendo lá, Tainá, é um negócio. É a brutalidade, assim, na maior proporção que você pode imaginar. É gente ferida, com as tripas de fora, sem poder ter nem socorro médico. É um negócio absurdo. E o que o Stalin faz é não socorrer. Eles não socorrem. Eles mandam resistir, às vezes conseguem levar um pouco de arma e segura a onda aí. Ao passo, enquanto isso está acontecendo, o que o Stalin fez? Ele pegou todas as fábricas de Moscou, todas as fábricas, e transformou todas as fábricas em armas, em fábrica de arma. Primeira coisa. Ah, você produz o quê? Produz videogame, agora produz arma. Produz o quê? Pro sofá, produz arma. Produz o quê? Produz geladeira, agora você produz arma. Todas as fábricas vão produzir armas, é a primeira coisa. Segunda coisa, ele pega e desmonta as fábricas, imagina que loucura, desmonta as fábricas, põe as fábricas inteiras dentro do trem, é verdade isso. Pega a fábrica, desmonta ela, bota essas fábricas dentro de trem e leva essas fábricas para longe de Moscou, para que elas não sejam bombardeadas e atacadas. E eles começam a produzir arma num ritmo alucinante. Maluco. Eles estão acumulando armas. Eles não vão ajudar ninguém enquanto eles não tiverem armas o suficiente para furar o bloqueio alemão. Outra coisa que eles fazem, eles começam a aceitar no exército soviético todo mundo. Então, por exemplo, tem um grupo novo que entra no exército alemão. Aliás, desculpa. Tem um grupo novo que entra no exército soviético que vai aumentar muito o tamanho do exército. Vocês conseguem imaginar quem? Que agora é aceito no exército soviético? Inclusive para ser piloto da Força Aérea, se quiser, pilotar caça, atacar com bombardeio, o que for preciso. Vocês sabem quem é o próximo grupo que pode ser mobilizado? Não faço Vocês ideia. imaginam? As Já mulheres. vamos? As Ah. mulheres. Ah, O Stalin fala: mulheres soviéticas, vocês estão sendo chamadas para compor o exército russo. E as mulheres soviéticas se alistam. Uma parte delas trabalha nas fábricas, os homens são todos lutando. Uma parte delas trabalha nas fábricas e a outra parte dela vai compor o exército soviético. Dentre elas, algumas mulheres muito famosas, como a divisão de viúvas negras, né? Eram mulheres que pilotavam caças da Força Aérea Russa e aterrorizavam os alemães. Os alemães chamavam elas de bruxas, né? Porque elas comandavam as divisões de bombardeio dos aviões soviéticos e elas eram muito habilidosas e, além disso, corajosas, inclusive voavam à noite. E os alemães se sentiam humilhados, eram machistas, né? De ser bombardeados e às vezes derrotados por mulheres, né? O outro grupo soviético de mulheres famoso é uma divisão de snipers, né? E uma dessas atiradoras, tinham muitas delas, né? Muitas mulheres faziam um treinamento, elas ganhavam um rifle, elas faziam um treinamento para serem atiradoras de precisão. Os homens, sempre machistões, desconsideravam as mulheres como um perigo, elas se posicionavam à distância e atiravam. Uma delas, bastante famosa, virou inclusive uma heroína de guerra, chamada Ludmila Pavlichenko. A Ludmila Pavlichenko, ela, segundo a lenda, chegou a matar 400 soldados alemães ao longo da sua carreira, e o trabalho dela era exatamente isso: se disfarçar de uma moça, de uma simples camponesa, se posicionar em algum lugar e explodir cabeça de oficial alemão. Era isso que ela fazia, era o trampo dela, né? E esses caras vão se organizando, vão tentando resistir, vão pedindo ajuda para ver se alguma coisa vai acontecer. Não parece que vai acontecer nada, né? E aí, quando vai chegando em 1942, no inverno,
os russos começam a conseguir mandar armas, mandar soldados reorganizados e começam a furar o bloqueio alemão. Primeiro eles expulsam os alemães das redondezas de Moscou, depois eles conseguem furar o cerco a Leningrado, eles furam o cerco alemão e chegam com munição, tropas e armas e começam a equipar a cidade e expulsar os alemães, e depois eles começam uma operação que eles estavam fazendo já secretamente há bastante tempo, eles botam ela em prática, que é, eles trazem todo o exército russo que estava na Ásia. Lembra, a Rússia é muito grande, vem divisões que vêm da Sibéria, do Cáucaso, lá da Ásia, essas divisões estão sendo todas transportadas secretamente de trem para a região próxima a Stalingrado. Elas são disfarçadas, são caras que lutam, eles eram meio esquimós, assim, eles lutam na neve, com roupa branca, disfarçados. Esses caras vêm chegando, as tropas estão se reequipando e eles cercam a tropa alemã. Eles conseguem iniciar uma ofensiva, cercar a tropa alemã. A tropa alemã está dentro da cidade de Stalingrado, né? Eles simulam que vão tentar furar o bloqueio de dentro de Stalingrado, começam a passar armas para dentro da cidade, enquanto o exército alemão está tentando lidar com a situação. Já desgastado, dois invernos seguidos, os caras estão acabados, não aguentam mais lutar. O exército russo cerca a cidade e prende os alemães. Eles capturam 800 mil soldados alemães. E a Alemanha tem a primeira derrota na guerra. Stalingrado está salva, isso é 1943. Leningrado está salva, Moscou consegue resistir e agora os russos querem vingança. Eles começam a se dirigir em direção à Alemanha. Os russos vão perder, pessoal, nessas batalhas, cerca mais ou menos de 25 a 40 milhões de pessoas serão mortas. Vamos tentar entender o que é isso. 40 milhões de pessoas. A pandemia de Covid no planeta Terra inteiro matou até agora 4 milhões de pessoas. Os russos perderam, em 2 anos de guerra, 10 vezes isso. Dá para ter uma proporção do que é? Sim, é bastante gente. Muita gente morta. É um absurdo de gente. Na Inglaterra está acontecendo uma outra coisa interessante. Os japoneses, aquele adolescente que era o imperador do Japão, cometeu um erro. Ele foi provocado pelo Roosevelt. O Roosevelt provocou o Japão, colocou uma base militar no Havaí, cheio de navio de guerra, simulando que pretendia atacar os japoneses. O Hirohito entendeu a provocação e resolveu reagir. Ele manda a Força Aérea japonesa fazer um bombardeio no Havaí, na base naval de Pearl Harbor. Ele bombardeia e mata 1.000 soldados americanos. Até hoje não se sabe se foi proposital, se foi um acaso. Há quem diga que o Roosevelt deixou 1.000 soldados americanos morrerem para ele ter uma desculpa para entrar na guerra. Mas agora ele consegue. Ele pega a imagem de Pearl Harbor bombardeada, ele pega os nomes dos 1.000 soldados americanos que foram mortos e fala para a opinião pública assim: e aí, vocês querem esperar para ver ou vocês querem mesmo entrar na guerra? E agora a população americana diz: a gente quer guerra. E então eles começam o apoio logístico e militar para os soviéticos e para os ingleses. Eles começam a tentar organizar uma forma de ajudar na guerra através da frente ocidental. Eles vão começar pela Inglaterra e a guerra vai virar para o seu terceiro período. Então, a gente tem um primeiro período de avanço alemão, os alemães praticamente ganham a guerra. A gente tem um segundo período de desespero, ficou na mão dos ingleses e dos soviéticos mesmo, tentar resistir de alguma forma, e agora a guerra está virando. Agora os soviéticos estão conseguindo furar o bloqueio e avançar, e agora está chegando ajuda americana. Tá aqui, ó, e aqui a gente acaba a aula de hoje por aqui. Tá chegando ajuda americana na frente ocidental, na França e na Inglaterra, para a guerra virar e o Hitler começar a ser derrotado. Mas a gente chegou muito perto de perder a guerra para os nazistas, né? Paro por aqui, tomei muito tempo de vocês. Na próxima aula vocês veem o final da guerra, que é os nazistas sendo derrotados. Professor, né? Oi. tenho uma dúvida. Pode perguntar. É uma curiosidade, assim.
tava lá, os soldados, tudo lutando. E afinal, onde tava o Stalin? Onde tava o Hitler? Onde eles estavam? Tipo, o Stalin tava em Moscou? Stalin está em Moscou, né? Conduzindo como o Churchill. Esses caras eles estão em Moscou, o Churchill está em Londres, eles estão protegidos pela guarda pessoal deles, né? Obviamente. O Stalin e o Churchill, inclusive, constroem bunkers, né? Que são proteções para bombardeio, para que eles fiquem protegidos, mas eles saem para a rua, viu? Eles acabam todos os dias para ver como que aconteceu, o que não aconteceu. É claro que eles não lutam e não passam o que a população passou. Eles comem toda noite, jantam muito bem, dormem em camas confortáveis. Quem está tendo que provar a bravura e coragem que eles estão exigindo é o povo, né? Então eles estão protegidos. Essa é uma novidade, né? Lembra? Até o Napoleão Bonaparte, o soberano, ele luta junto. Lembrem dos reis na Idade Média. Os caras foram pessoalmente para as cruzadas. Vocês fizeram um trabalho sobre o Ricardo Coração de Leão. O cara vai para a guerra, ele vai lá nas cruzadas. Agora não, agora esses caras eles ficam à distância. Até por conta da tecnologia. A mesma coisa é o Roosevelt. E eles estão tentando fazer política, estão tentando articular uma espécie de resistência. Entendi. Professora, nessa época que até agora que nós falamos, já estava existindo o centro de concentrações para os russos, para os judeus? Sempre existiu o campo de concentração para os judeus. O bicho está pegando na Áustria, o bicho está pegando na Alemanha, o bicho está pegando na Polônia, na Tchecoslováquia, campos, por exemplo, como Bergen-Belsen, campos, por exemplo, como Auschwitz, campos, por exemplo, como Treblinka. Esses lugares são um inferno na Terra. Olha que coisa bizarra que eu vou dizer para vocês, assim. O lugar mais apavorante numa guerra que já existiu foi Stalingrado durante a batalha. Mas Stalingrado era o parquinho de diversões perto do que era os campos de concentração. Eles estavam funcionando a todo vapor. Só que, como Hitler estava achando que ele ia ganhar a guerra, ele usava os campos de duas formas. Campos de trabalho, que era trabalho escravo, para que os judeus, e não só judeus, né? Judeus, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos, comunistas, todo mundo que era considerado incapaz ou inferior pelo Hitler estava nesses campos. Esses caras estavam trabalhando como escravos, produzindo armas, produzindo produtos para sustentar a economia de guerra da Alemanha. E aí, quando eles estavam completamente extenuados, eles não comiam, não tinham condições nenhuma, eles matavam os caras. Agora que a União Soviética venceu a batalha e a Inglaterra está começando a receber ajuda americana e o Hitler começa a perceber que a coisa está ficando difícil, ele determina que a SS, que era a sua divisão de elite, começasse uma outra estratégia chamada solução final. Ou seja, agora vai começar, a partir de 42, 43, mais aceleradamente, o extermínio. E o extermínio é tipo 100 mil pessoas por dia sendo mortas na câmara de gás. Eles começam a praticar o extermínio para acabar com a população judaica, quase como judaica principalmente, mas não apenas, quase como dizendo assim: para cada soldado que a gente perde lá no campo de batalha, a gente mata 2, 3 aqui, judeus e populações consideradas inferiores. E eles vão produzir extermínios absurdos, assim. Vamos lembrar de novo o tamanho da proporção. São 6 milhões de mortos judeus. E mais do que toda a pandemia no mundo. São 40 milhões de mortos russos, pessoal. Não esquece nunca disso. Cerca de 40 milhões. Tem gente que fala 20, tem gente que fala 16, tem gente que fala 30, tem gente que fala 40 milhões de pessoas mortas. Né? Então é isso que está rolando. O campo de concentração está a todo vapor. Perguntas? Em todos esses países que ele conquistou, né, nesse decorrer, ele colocou um campo de concentração? Sempre tinha um campo de concentração, sempre. Haviam populações que o Hitler respeitava um pouco mais e populações que o Hitler respeitava um pouco menos. Quem ele respeitava um pouco mais? A Europa Ocidental.
Porque a Alemanha se enxerga como uma parte da Europa Ocidental. Então, franceses, teve campo de concentração para judeu, para comunista, para homossexual, para deficiente físico na França, mas era bem menos e bem menores, tá certo? Os povos de origem alemã, então, dinamarqueses, noruegueses, esses caras tinham campos de concentração, mas eram menores. Eles não queriam ficar com a fama de serem animais na Europa que eles consideravam civilizadas. Agora, na Europa do Leste, na Europa onde você tinha os eslavos, então russos, ucranianos, romenos, búlgaros, poloneses, austríacos, essa galera, aí a devastação era brutal. Quando não tinha campo de concentração, Tainá, tinha gueto. O que é gueto? Às vezes eles não tinham como fazer um campo de concentração, então eles pegavam um bairro da cidade e prendiam uma população inteira naquele bairro e falavam, vocês vão morar aí, vocês não saem daí para nada. Sei lá, deixa eu pensar. Você imagina então São Vicente, você pega todas as pessoas de uma determinada etnia, coloca lá na área continental de São Vicente, você põe lá no Maitá, ou no Rio Branco, ou no Parque das Bandeiras, e fala assim, daqui vocês não saem. E as pessoas vivem lá na condição de semi-escravas. Então era isso que acontecia. Ah, ok. Tá bom? Terminamos por aqui, povo. Na próxima a gente encerra a Segunda Guerra Mundial com a virada da guerra, que são os aliados agora definitivamente avançando e vencendo, e a guerra na Ásia, né? Vejam, por enquanto a gente só falou de Europa, a gente nem falou o que está rolando lá no Pacífico. E lá no Pacífico o pau está quebrando, os americanos entraram na guerra, né? E esse Japão que nós estamos vendo na Olimpíada é o Japão que foi o resultado dessa guerra na Ásia, que é o predomínio norte-americano. Vamos lembrar que o fim da guerra vai ser 2 bombas atômicas no Japão, né? Vejam, vocês nem estão vendo a parte mais letal da guerra. Por enquanto, a guerra estava virada para os alemães. Agora, os aliados querem vingança, lembra? Os ingleses querem vingança pelos 2 anos que ficaram sendo bombardeados e os russos querem vingança também. Então agora vocês vão ver o outro lado, como é que ele funciona. Tranquilidade, minha gente? Beleza, pessoal. Sim. Então, fiquem bem, se cuidem. O Alisson acho que pode parar a gravação, né, Alisson? Isso, vou fazer isso agora.